Então, bem-vindos e obrigada mais uma vez ao Centro Cultural Peneda da Saudade por continuar a receber aqui as conversas de viajante e obrigada a quem nos continua a ver também lá em casa. Hoje connosco temos então Orlando Oliveira, que nos tempos livres é banqueiro, mas o que ele gosta é de andar de moto. Eu gostava de ser banqueiro, mas não, sou bancário. Bancário, desculpa. É, banqueiro, bancário, mas com dinheiro para mim. Exatamente. Não, tem razão. Então, gosto de andar de moto já há muitos anos e Exatamente. ainda não nos conhecíamos, eu descobri-o através do Facebook, precisamente porque ele fez uma publicação num grupo de motares com esta viagem e despertou uma curiosidade. Eu achei isto é fantástico para trazer às conversas de viajantes, não só porque é uma viagem de moto e eu acho que nunca em 10 anos de conversas de viajantes foi o tema de conversa, como também é sobre Portugal e nós temos de trazer, houve uma vez, olha, o Rui não se... Pronto, o Rui não se lembrava, o Rui tinha a ideia que não. Mas pronto, também o ser em Portugal, porque a verdade é que tem vindo cá destinos mais longe, outros mais perto, e é muito bom viajar sem sair do lugar e ir para longe, mas às vezes até eu, quando estava desse lado, e ainda hoje quando estou, fico com a sensação de se calhar nunca vou conseguir lá ir. E aqui está mesmo ao nosso lado. E nós temos um país maravilhoso, não é? Maravilhoso. Pequenino, fácil de explorar. Muito fácil e com bons acessos, felizmente. Sim. E com paisagens fantásticas, gastronomia fantástica. É assim, vou tentar passar-vos a mensagem do que é estar em cima de uma moto e absorver essas sensações. É um bocadinho por aí. Então, lancei o convite, o Orlando aceitou de imediato e por isso bem-vindo, muito obrigada. Obrigado. E uma boa conversa. Ok, muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos, para os que estão presentes e também para os que irão ver depois pelo YouTube. Portanto, é um prazer estar aqui a convite, efetivamente, aqui da Conversa de Viajantes, que a Joana entrou em contato comigo e tem tudo a ver, digamos, com esta viagem que eu fiz em 2022 com a minha esposa, que é aquela menina que está ali, que não está aqui hoje por motivos profissionais e não pôde ir comigo, senão estaríamos aqui os dois e íamos a apresentar esta viagem. Esta viagem, conforme o nome indica, foi uma coisa que surgiu assim do nada. Nós, às vezes, eu e ela, como gostamos de fazer viagens e tiramos férias para fazer viagens de moto, muitas das vezes. E esta surgiu, foi assim uma coisa um bocadinho fora da caixa que nos lembramos. Porque não vamos aproveitar estas 2 semanas, mas a viagem demorou 7 dias, basicamente. Mas vamos aproveitar estas 2 semanas e porque não darmos uma volta a Portugal. E quando se fala numa volta a Portugal, a primeira coisa que vem à cabeça é voltar para a bicicleta, que se anda por algumas terras, por algumas montanhas e não sei o quê. E então, a minha esposa chama-se Amélia, portanto eu quando me referir a ela é sempre a Amélia. A Amélia logo de imediato, mas que vamos andar a fazer os percursos de bicicleta? Eu não, espera aí, vamos fazer uma coisa diferente. E o que é que foi que então começámos a delinear? Vamos contornar Portugal, portanto, nos limites, nos limites de este, a fronteira com Espanha, a norte também, depois a sul com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Atlântico. Daí, de modo à descoberta dos limites de Portugal, portanto, somos nós os dois, então vamos então dar aqui uma voltinha a Portugal. Portanto, aqui pomos então a questão do porquê o passeio de moto. Portanto, teve tudo a ver com isto. As ideias dos nossos passeios de moto vão surgindo porque gostamos. E quando nós gostamos de fazer uma coisa, as coisas aparecem. Portanto, não é preciso. E também, muitas das vezes, também tiramos ideias de outras pessoas que também fazem e vemos, da mesma forma como a Joana me convidou para ficar a falar sobre este passeio, eu também vejo passeios de outras pessoas que fazem, que eu não conheço e que efetivamente falam comigo. Esta publicação deste passeio foi feita em 2022, em junho de 2022. Para vermos aqui, digamos, também, já agora, o poder que a internet tem, não é? Que quase 4 anos depois, basicamente, alguém viu, não é? E posso-vos dizer, durante estes 4 anos, eu cedi os percursos seguramente a umas 150, 200 pessoas
que me viam, que viam e me mandavam uma mensagem pelo Facebook, particular, e diziam: "Oh, mano, olha, eu sou fulano, vivo não sei o quê, eu gostava, achei muita piada, tu tens os percursos, ou o táxi, como a gente costuma dizer, ou do GPS", e eu disse: "Pá, eu tenho os percursos, não há problema nenhum, portanto, eu sempre cedi a toda a gente e cedo sempre me pedem, até porque não estou nisto para fazer qualquer tipo de negócio, estou, acima de tudo, para ter prazer, eu e a minha esposa, daquilo que fazemos e fazemos com gosto, portanto, isto nasceu efetivamente e fazemos porque simplesmente gostamos de viajar de moto e gostamos da ideia de fazermos algo fora do normal. Quando eu digo algo fora do normal, não andamos de moto a fazer loucuras. Deixa-me só de fazer uma ressalva. Tanto eu como a minha esposa gostamos de viajar de moto, gostamos de passeios de moto, mas não somos adeptos de velocidade. Okay? Portanto, eu posso vos dizer que mesmo em autoestrada, mesmo com motos potentes, assim, na loucura, os 130, mesmo em autoestrada. Portanto, não sou de maneira nenhuma, eu gosto de andar de moto para descontrair, para apreciar a paisagem e para me divertir. E se nós vamos com velocidade, uma coisa é certa, há pequena distração, já fomos. Portanto, não é essa a intenção, e há ali aquele jovem que gosta e tem moto, não sei se ele é adepto de velocidade ou não, nada contra, mas eu sou da opinião, quem quer andar com velocidade, vai para uma pista e anda à vontade. E deixa as pessoas andar na rua normal. Mas isso, pronto, é um ato. Passemos então aqui à frente. Como é que... mais à frente vou explicar isto, talvez assim um bocadinho mais pormenorizado. Portanto, o que é que temos que fazer? Quando temos a ideia, isto é como programar umas férias, é como programar um fim de semana com os amigos, ou em casal, ou seja como for, é a mesma coisa. Só que vamos no modo. Então, em tempo de Covid. Em tempo de Covid, posso dizer que todos os fins de semana pegava na moto, eu e a minha esposa, e tínhamos um grupo de amigos no Conselho, eu vivo em Lessa da Palmeira, no Conselho de Matosinhos, e então não podíamos sair do Conselho, estão lembrados? Então o que é que nós fazíamos? Combinávamos um sítio junto à praia, isto é sui generis, e então cada um ia na sua moto, não é? Portanto, éramos um grupo pai de uns 10 ou 12, coisa do género, e parávamos as motos em frente à praia e ficávamos de máscara, assim numa roda grande, a conversarmos, a convivermos. Portanto, para verem efetivamente que as pessoas que gostam de moto não é um convite que nos faz parar. Basicamente por aí. Portanto, temos que definir um destino ou um tema de viagem. No nosso caso, já estava decidido à partida o que é que iria ser. Temos que definir datas e formas de deslocação da viagem e encontrar um alojamento. Portanto, quando eu digo definir datas, porque tanto eu como a Amélia trabalhamos, temos responsabilidades com isso, e então temos que encontrar aqui um meio termo com as nossas férias, conjugar as férias dos dois e depois conjugar. Por regra, nós normalmente o mês de julho é sempre o mês elegido, digamos, para fazer sempre algo fora do normal. Quando eu digo fora do normal, é viagens maiores, ok? Portanto, aquelas viagens pequenas de fim de semana, nós isso não contabilizamos. É ir ali, está a fazer 300, 400 km tranquilo. Portanto, quando eu digo viagens, é viagens. Esta viagem teve sensivelmente 2.000 km. Portanto, 2.000 km fizemos, em termos de... foram 2 semanas, mas em termos de viagem foram 7 dias, porque aproveitámos, entretanto, onde íamos ficando também íamos ficando. Portanto, aqui a escolha do alojamento é importante, depois eu também mais à frente vou falar sobre isso, porque há várias formas de fazermos isto. Isto é transversal a tudo. Quem vai de férias vai para um sítio, normalmente vai para um hotel, vai para um turismo rural, whatever, e depois está ali. De moto também podemos fazer isso, é perfeitamente tranquilo, já o fizemos, ou então podemos estar um dia ou dois aqui, um dia ou dois ali, e vamos saltando. Daí a importância de definir datas e de encontrar alojamento. Okay? Depois temos as atrações, que também é importante nos locais, e sítios para refeições e atividades. Se nos apetecer fazer uma viagem em que nós queiramos, digamos,
farra, festas e não sei o quê. Temos um objetivo que é aquele, então vamos programar a nossa viagem para aquilo. Se decidirmos fazer uma viagem em que o intuito é viajar, é conhecer, é descontrair, é apreciar a paisagem, é sentir os cheiros, é sentir a chuva também faz parte, é sentir o vento, sentir o calor. Há um bocadinho disse que veio do Alentejo. Andar de moto com calor é muito mais difícil do que andar com frio. Queres ir embora? Isto porquê? Porque eu sou adepto que não se anda de moto de manga curta. Nem de calções. Exatamente. Segurança acima de tudo. Se vemos alguém, tem uma scooterzita e vai tomar um café ali abaixo e até vai de manga curta, eu até dou mais ou menos barato, pés embora, se a pessoa tiver azar. É um problema na mesma. Mas equipamento também é muito importante. Quando falo em equipamento, falo em calçado, falo em calças, falo em blusões, falo em luvas, falo em capacete, todo o equipamento. E, efetivamente, com o calor, existe equipamento para inverno, existe equipamento para verão. E há equipamentos para verão que não deixam de nos proteger e que são altos riscos. Até porque se tirarmos o casaco e formos apanhar com o sol nos braços, sabem aquela coisinha que ganha boinas na água? Ok? Pronto. E então com este calor é para esquecer. Portanto, estes 3 pontos, digamos que fazem parte do plano para fazer qualquer tipo de viagem. Esta fotografia foi tirada em Bragança, no Castelo Bragança, esta aqui também. Depois eu vou dizendo mais ou menos como é que as coisas foram acontecendo. Portanto, Portugal continental de moto entre a Raia e o Salitre, esta foi a primeira, digamos, o primeiro slogan que fizemos para esta apresentação. Depois surgiu aqui a dúvida, mas entre a Raia e o Salitre, ok, a Raia porquê? Porque normalmente nós referimos à fronteira com a Espanha como a Raia espanhola, não é? A Raia. E o Salitre porquê? Oceano Atlântico. Portanto, entre a Raia e o Salitre, eu reconheço que pronto, se calhar está meio, mas a descoberta dos limites de Portugal, efetivamente, é mais direto, é mais conciso e, digamos, surte melhor o efeito, apesar que eu também continuo a gostar da Raia do Sul. É mais poético. É mais poético, é melhor poético. Pronto. Portanto, a viagem teve a duração de 7 dias, conforme eu já disse, a informação de escolha de trajetos, por onde passámos, o que visitámos, que estradas, que tipos de estradas utilizamos. Isto também é muito importante. Apesar da moto que foi utilizada ser uma trail, basicamente, mas não fizemos nada fora de estrada, foi tudo em estradas alcatroadas, pese embora algumas das estradas que apanhámos na zona do Alentejo, junto à fronteira com Espanha, em que andávamos uns quilómetros em Portugal e uns quilómetros em Espanha, e mais uns quilómetros em Portugal, e era uma estrada que devia ter alcatroada. Mas era uma estrada que devia ter 1,5 metro, 2 metros, assim simpático, de largura. E com a moto com as malas, chegámos a apanhar um carro de frente, efetivamente eu tive de parar, tipo, um bocadinho, o senhor teve também se arrastava, porque senão não passávamos um pelo outro. Mas são essas coisas que também são muito engraçadas. Portanto, temos aqui, digamos, o trajeto total, com algumas incursões em Espanha. E porque algumas incursões em Espanha? Nós queríamos fazer o trajeto da volta a Portugal, mas também não queríamos gastar demasiado tempo em algumas coisas que já conhecíamos, que, por exemplo, aqui nesta zona, que é o Xerez, que é lindíssimo para andar de moto, é fantástico, mas como nós já conhecíamos, para rentabilizar um bocadinho o tempo, decidimos fazer aqui uma pequena incursão em Espanha e depois voltar a entrar em Chaves, voltar a sair e depois por aqui por Bragança. Lá está, para rentabilizar o tempo. Toda a viagem foi feita, portanto, está ali aquele pontinho, que é onde nós vivemos, não é Porto, é mais acima um bocadinho, que é a Lessa da Palmeira. Fomos sempre, portanto, junto à praia, a Viana do Castelo, estivemos em Santa Luzia, subimos a Santa Luzia, tivemos lá um bocadinho, depois descemos, fomos sempre junto, nas estradas, sempre mais próximo, digamos, do mar, okay? Até que chegámos a Valença. Depois, em Valença, estivemos lá na Fortaleza de Valença, que também é muito giro, não sei se alguém já esteve lá.
pronto, aquilo é giro porque transformaram a Fortaleza de Valença por dentro do mercado, basicamente, não é? Vende-se de tudo lá dentro. Pronto, aquilo, mas é muito giro. Portanto, aqui estão, efetivamente, os pontos de passagem mais, digamos que eram pontos de marcação mesmo, e depois nós que andamos de moto vamos ajustando e vamos vendo. Portanto, isto aqui muitas das vezes serve apenas como referência para nós não perdermos o rumo. Porque quem anda de moto distrai-se com muita facilidade. É uma coisa fantástica. Olha, vamos tomar um café? Vamos. Quando damos conta já estamos ali embaixo do pombal. Era só um café, não é? Opa, pronto, olha, era um café, vamos tomar um café. Olha, paramos na mirada para que não veja. Portanto, o andar de moto, efetivamente, traz acresce, digamos, esta forma de estar, efetivamente, é um bocadinho isso. Portanto, estas terras que estão aqui são, efetivamente, os pontos de passagem principais, digamos assim. Portanto, demos a voltinha por aqui, entramos aqui em Espanha, viemos aqui em Bragança, estamos aqui, depois, isto aqui é o percurso total, e depois eu tinha isto por uns dias, dia 1 eu pus aqui, portanto, o trajeto que efetivamente foi feito. No dia 2, depois Bragança, Miranda do Douro, Barca d'Alva, Vilar Formoso, Perais. E dizem assim, o que é Perais? É uma aldeia. É uma aldeia muito gira. Dá para falar sobre isso. Portanto, está depois aqui o percurso. Miranda do Douro, Barca d'Alva, Vilar Formoso. Portanto, como podem ver, aqui sempre junto à fronteira. E depois isto aqui, como eram os pontos principais, nós de vez em quando saltávamos aqui um bocadinho, até para descobrir um bocadinho o que é que os nossos irmãos também tinham de bonito para ver. Apesar que aqui esta zona, depois, desde cima, desde aqui, basicamente até cá abaixo, a paisagem que encontramos do lado português é basicamente a paisagem que encontramos do lado espanhol. Salvo algumas exceções. É na zona do Alqueva, na bacia do Alqueva. Fico triste, mas é uma realidade. Do lado português, continuamos a ver tudo seco, e do outro lado, do rio, da bagagem, da bacia do Alqueva, está tudo verdejante, está tudo cheio de plantas, está tudo cheio de coisas, tudo desenvolvido com aquelas maquinetas a regarem e as coisas. É o que é. Então, essa à parte não interessa. Portanto, temos por aqui abaixo, depois de tudo isto, dia 3, Perais, Badajoz, lá está, Badajoz, Espanha, queríamos ir visitar lá uma coisa em Badajoz, Pumarão, que fica aqui também, aqui para o meio, e Vila Real Santo António, cá está, Faro, Albufeira, Sagres. Em Albufeira tivemos 3 dias. Nós gostamos muito quando vamos fazer viagens, de preferência, e se houver na zona, gostamos de fazer, ficar em alojamentos de turismo rural. Não é por nada, mas é por tudo. É pelo sossego, não haver grande confusão, temos a moto guardadinha no nosso espaço, temos condições, estamos à vontade, e em junho, efetivamente, conseguimos excelentes preços, e por vezes temos os alojamentos de Salvador, é uma coisa fantástica, que portanto também é importante. Em Albufeira, posso-vos dizer, mas Albufeira é praia. Pois é, mas eu tive um alojamento rural em Albufeira, com umas casinhas, são 6 ou 7 casinhas pequeninas, em que a piscina era aquecida lá ali. É fantástico, não é? É em Albufeira, ali a 4 km do centro de Albufeira. Portanto, são estas coisas, quando estamos a preparar e, digamos, a mapear por onde vamos passar, que vamos ver e vamos descobrindo. Eu normalmente tomo um bocadinho de conta dos percursos e depois digo assim à Mela, olha, aqui nesta zona vê o que é que encontras de alojamentos. Pronto, e vamos dividindo assim as coisas. Às vezes será-se um bocadinho, mas depois também faz parte, assim também tem mais piada. E depois, se eu me engano na estrada ou por um motivo qualquer, eu venho-te avisar que anda por aqui. E eu desligo o intercomunicador. Já podes falar à vontade. Olha, ela não está aqui, mas isto fica gravado. Eu digo,
E certeza que, mesmo se estivesse a dar em direto, ela não estaria a ver porque está a trabalhar, mas depois vai ver, como é normal. E eu digo, não tem nada para esconder, é verdade. Ela, quantas vezes me está a não espalha, não está, acabou, eu foi a bateria. Foi a bateria. As penduras, ou os penduras, portanto, quem vai atrás de moto, todas as viagens que eu faço de moto, eu vou ser sincero, as únicas viagens, ou melhor, os únicos percursos que eu faço de moto sozinho é quando levo a moto à revisão. Porque de resto, a minha mulher é adequada sempre a mim. Andamos sempre os dois, gostamos, é uma forma de estarmos também juntos e vivermos as coisas ao mesmo tempo. Algarve, fizemos tudo, até à Ponta de Sagres, tivemos que visitar a Fortaleza, não é? Nosso infância, visitar tudo aquilo, e depois há que subir, digamos, até Troia. Portanto, nós fizemos toda esta zona aqui, passámos pelo Almirante de Fontes, pelo Porto de Couto, pelo Cegueiro, portanto, por aquela zona toda que é bastante interessante e bastante bonita também. Fizemos ali a zona da Comporta e fomos até Troia. Em Troia não andámos para trás, só tínhamos que dar esta volta para ir para Setúbal, porque aproveitámos também para dar em Setúbal 2 dias. Em Troia, depois, quando chegámos a Troia, atravessámos o Sado para o outro lado do ferry para o lado de Sado, e lá damos nós de moto para o ferry boat. Depois estivemos aqui, dia 5, exatamente, Setúbal, depois aqui, ok, eu passei aqui à frente um dia, para lá, onde é que está? Dia 5, ok, até aqui, depois, o dia 5 tem 2, é isso, porque o dia 5, digamos que fizemos toda esta zona aqui, toda esta zona, portanto, até eu atualizei ali até Setúbal, e depois o dia 5 também, depois eu continuei e atravessámos aqui para passar na 25 de Abril, de moto, que também é um desafio para quem anda de moto, ok? Por vários motivos. Vento, piso e trânsito. Depois passámos para o lado de lá, parámos na Torre de Belém, demos ali umas voltas. A cidade, Lisboa, não é muito aquilo que nós procurávamos. Seguimos, fomos até Estoril, Cascais, aquela zona toda. Esqueci-me de dizer que quando saímos de Setúbal, fizemos a Serra da Rábida, ok? Que é muito bonito, portanto, para um lado, como para o outro, a paisagem é a mesma, a posição é diferente, mas a paisagem é a mesma. Que é muito bonito e aconselho a quem nunca fez que vá até Setúbal ou até àquela zona e que faça, digamos, a Serra da Rábida toda, ok? Porque, efetivamente, é fantástico. E temos aquelas praias que estão lá no fundo, que agora tem que se deixar o carro, não sei quantos quilómetros para ir até lá abaixo, mas nós olhamos de cima, efetivamente, vê-se o fundo do mar, parece que não estamos em Portugal. Portanto, que são coisas muito engraçadas. Portanto, depois daqui de todo o Belém, fomos ao farol de Cabo Raso, portanto, Ericeira, Peniche, por aqui fora, passámos para Peniche, ainda tivemos tentados a metermos num barco para ir às Violendas, mas depois, como nós já tínhamos ido anteriormente, dissemos que não vale a pena. É um dia que se perde aqui, porque vamos de manhã e depois vimos no barco ao fim da tarde. Portanto, é um dia que vamos perder aqui, como já lá estivemos também. Não valia a pena. Continuámos a subir, portanto, depois Ericeira, Peniche, e depois daqui desta zona, até Aveiro, não está aqui, mas está aqui. Esta zona aqui há uma estrada que se chama a Estrada da Floresta. Já passou lá? Então, bom, não me vai deixar mentir. A Estrada da Floresta, basicamente, tem muitos quilómetros, não sei dizer ao certo, mas é uma reta. Mas é uma estrada mais estreita que tem
um traço verde de um lado, outro traço verde do outro, e de onde a onde tem assim umas coisas no meio para as pessoas não usarem com velocidade. E aquilo atravessa pinhais, atravessa dunas, atravessa uma diversidade de paisagens que só mesmo passando lá. Tudo aquilo que eu estou a dizer, ou que vos possa estar a dizer, é com entusiasmo que eu digo, é com o sentimento de partilha, com toda a vontade, mas só mesmo vivendo estando lá, só mesmo vivendo estando lá, é quase como ouvir música. A gente ouve música em casa, não é? O CD ou o MP3 a tocar, mas se for ver no mesmo grupo ao vivo, a sensação é diferente. Como o futebol. Eu não sou muito adepto de futebol, mas é como o futebol também. Pronto. Em termos de percurso, basicamente é isto, e depois lá chegámos nós a Lessa da Palmeira, fizemos tudo isto aqui, portanto, o que é que visitámos? Pronto, esta parte aqui, se calhar, é capaz de ter algum interesse, depois também, se eventualmente alguém quiser, eu partilho, não tem problema nenhum, porque de volta, de carro, de bicicleta, de autocaravana, de barco só sou para passar, mas é possível fazer. Portanto, fomos parando, nós vamos parando sempre que vemos algo de interesse e nos chama a atenção, porque nós, ao preparar as coisas, ao ver mapas, ao ver estradas, vamos a perceber bem também o que é que, apesar de já sabermos mais ou menos naquela zona o que é que há, ou o que é que pode haver, mas há sempre coisas que a gente, quando passa, olha ali e vira para trás, para ver melhor. Não é? A malta tem essa facilidade, portanto, a gente consegue virar aqui um bocadinho. Portanto, Viana do Castelo, o Monte Santa Luzia, é um ponto de referência. Acho, se já foram, é sempre bom visitar. Se ainda não foram, aconselho a ir, efetivamente. Tem uma vista sobre a cidade de Viana e sobre, digamos, a parte do Rio, fantástica. Monção, temos a Fortaleza de Monção, onde podemos comprar tudo e mais alguma coisa lá dentro. E se quisermos ir até Tui, atravessamos a pontezinha a pé. Atravessamos a pé e estamos em Tui, não é? Podemos ir levar um jerrycan de gasolina. Também dá algum jeito. Sevide. Foi um dos pontos que tivemos. Alguém conhece Sevide? Já ouviram falar em Sevide? Sevide, o que é Sevide? Sevide é uma aldeia que fica entre Monção e, se não estou em erro, Monção e Castro. Melgaço, exatamente. E Castro. Melgaço e Castro. Sevide é uma aldeia. Reza a história, e está devidamente documentada, que era um dos pontos fronteiriços com Espanha por onde mais contrabando se fazia. Porquê? Porque aquilo é um rio, um riacho, e que se atravessa a pé no verão. E quando não é pé, tem uma pontezinha em madeira, que agora foi refeita, e inclusivamente tem uma estátua lá de um senhor com um saco às costas, porque por ali entrava em Portugal Café, entrava não sei o quê, não sei o que. É uma aldeia pequena, para terem ideia, existem neste momento 3 pessoas a viver em Sevide. 3 pessoas. Vai lá muita gente visitar, mas existem apenas 3 pessoas a viver em Sevide. Portanto, é inclusivamente o marco número 1 da fronteira, onde começa Portugal, e o ponto mais a norte do país. Portanto, é o nosso ponto mais a norte do nosso território, que é Sevide, que faz fronteira e por onde, aliás, dá para andar lá naqueles trilhos de terra, da vida, por onde as pessoas passavam, efetivamente, com as coisas que levavam e que traziam para a Espanha de contrabando. Portanto, nós agora incluímos também o jerrycan da gasolina. Depois passámos a Espanha, fomos até Ourense, onde existem as burgas. O que são as burgas? As burgas são fontes termais de água quente a cerca de 60 graus, que estão localizados no coração da cidade. Portanto, aqui é uma cidade, digamos, aparentemente, olhamos para aquilo, parece que entramos na época medieval, uma coisa mais rústica, e as coisas são ali ao lado, numa praça, quer dizer, assim, uma coisa fora do normal, fora do natural. É muito giro visitar. Tivemos em Chaves também, que também temos as cenas de Chaves, e também tivemos na Ponte Romana de Trajano. Se já estiveram em Chaves, não sei se conhecem a Ponte Romana,
é a ponte mais antiga da Europa. Okay? A ponte mais antiga da Europa, que é transitável, só não passam lá carros agora porque decidiram pôr só papiões. Também acho que tiraram o trânsito do centro da cidade, então, com essa alteração, e as pessoas efetivamente andam ali mais à vontade. É muito giro. Que chama-se a Ponte Trajano. Em Bragança temos o Castelo de Bragança, não é? Com toda a história que o distingue. Miranda do Douro, também temos o Castelo de Miranda e a Catedral. Miranda do Douro, peço desculpa. Miranda do Douro. Temos, efetivamente, o Castelo de Miranda e a Catedral. Há um facto importante que nós não fizemos neste passeio, mas que, entretanto, já fizemos, porque existem 5 castelos naquela zona. Existem 5 castelos naquela zona que eram, digamos, os nossos postos mais avançados junto à fronteira com a Espanha, que eram os nossos postos de defesa de Portugal naquela zona. E então a curiosidade é que vamos ao primeiro castelo e vemos o outro. Vamos ao outro e vemos o outro. E consegue-se ver os castelos todos estando num castelo, ou melhor, num vê-se o outro. E vemos sempre o próximo. Portanto, e eles não sei na altura como é que não havia telefones, mas havia outras formas de comunicação, e é uma coisa engraçada de conhecer. É muito giro também. Depois, se quiserem, eu também vos digo quais são os castelos, assim de cabeça não está. Até porque espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas o Orlando também já se está a tornar especialista nos castelos e enviar a passeios para visitar castelos. É outra vertente. É outra. Ouvi dizer que também... É outra vertente. Eu gosto muito, efetivamente. Isto é uma parte que não tem a ver com este passeio, mas já que falou nisso, também não tem problema nenhum. Eu gosto muito de tudo o que seja história. Que é a história de Portugal, a história global, e sou um bocadinho fascinado pela época medieval. Okay? E então, ali, digamos, formou-se assim um grupo de amigos que inicialmente fui eu e a Adela, para variar. Agora já temos mais uns compinchas que nos acompanham, e que todos os passeios de moto que fazemos é para visitar castelos. Ponto. É para visitar castelos. Não é para mais nada. É para ir com o objetivo de visitar castelos. Em Portugal, no estrangeiro, seja onde for. É para visitar castelos. Daí esse grupo que tem um nome que se chama Crucisbário, o nome desse grupo, e o que é que isso quer dizer? Isso é latim, e para português é Crucisbário. Está feita a publicidade. Portanto, depois, cá está o Castelo de Miranda, Barca d'Alva, o Mirador do Alto da Sapinha, que é muito interessante, Vilar Formoso, tem uma coisa que, com os tempos, agora Vilar Formoso tornou-se um bocadinho uma cidadezinha deserta, com as autoestradas tiraram, digamos, todo o movimento, ou quase todo o movimento que havia em Vilar Formoso, com as pessoas que tratam isso aí no Portugal. Mas tem lá uma coisa bastante interessante, que é a Estação de Caminho de Ferros, que tem 50 painéis de azulejos fantásticos, que é uma coisa muito gira de se ver, de visitar. Não tem assim mais nada de especial, mas pronto, é uma fronteira portuguesa, acho que faz sentido também passar por lá. Cá temos então a Aldeia de Perais, aquela que eu falei há bocadinho, que também faz fronteira com Espanha, que fica num ponto estratégico, onde os rios de Ponço e Sever se encontram com o Tejo. O que faz que a história desta freguesia e a identidade da população também estejam ligadas às vivências de rio e de contrabando. Portanto, se vive lá em cima, e Perais já ali na zona do Alentejo, Alto Alentejo, e efetivamente são duas referências de contrabando português e espanhol. E por que não falar espanhol também? Porque assim, nós íamos lá buscar muitas coisas, mas eles também vinham buscar ao nosso lado muitas coisas, não é? Portanto, essa parte é muito gira. Elvas, com aqueles aquedutos todos e os castelos do Forte de Elvas, tudo aquilo envolvente. Badajoz, que é o anfiteatro romano, lá está, tinha que entrar aqui um bocado de coisas, não é? O anfiteatro romano de Mérida está em excelente estado de conservação, que também vale a pena ser visto. Depois, em Moura, temos a barragem do Alqueva, também é um ponto de passagem. Já estiveram na barragem do Alqueva? Já. A barragem da Alqueva, portanto, quando estamos na barragem, nós vemos ali um bocadinho da bacia da barragem. Não vemos nada.
O que é mais engraçado ver é o outro lado, que é a altura que aquilo está lá para baixo. Okay? Portanto, eu imagino agora com estas coisas das chuvas, quando eles abriram aquilo, a quantidade de água que passou ali, devia ser assim uma coisa um bocadinho assustadora. Mas acho que faz parte também aqui, também não é? Os problemas com as barragens, é o que é. Depois também temos Pomarão, portanto, que é uma zona, uma terra que fica à beira do Guadiana. É uma aldeia que faz as delícias de qualquer amante da natureza. Porquê? Porque, efetivamente, há ali um misto, tipo um oásis, assim, uma coisa ali no meio do nada, com muita vegetação, com coisas giras, e andamos, sei lá, 2 km para o lado, e já é aquela imagem típica de Grão do Alentejo, tudo seco. Portanto, é interessante. Vila Real Santo António, temos a Igreja Matriz ou o Obelisco do Marquês de Pombal. Pronto, também é para ir e também para aqui já é mais, já são, digamos, a costa algarvia já tem a ver mais já com turismo, para a costa de praia, passear junto às praias, passar junto às praias com mota, eu digo mota e friso sempre mota porque isto tem a ver com o passeio de mota. Mas pode ser feito de carro, ou de autocaravana, ou seja do que for. Não é haja vontade de fazer as coisas. Ou a pé. Ou a pé. Se fosse a Escarol, está a ser alguma coisa a pé. Exatamente, ou a pé. Quantas pessoas eu conheço que vão a pé a Fátima, que vão para fazer os caminhos de Santiago e vão sempre por caminhos diferentes. Vão a pé. Sem problema nenhum. Portanto, eu andei aqui para trás. Vila Real Santo António, Faro, tem lá uma capela aos ossos, também é engraçado ver. Albufeira, temos as praias e se ficarmos lá à noite, efetivamente, temos lá aquela estreitinha, que agora também está um bocadinho assim, pode descaracterizado, um bocadinho assim já mais... pronto, é o que é. Sagres, ponto obrigatório para quem valoriza, digamos, a nossa história. Sagres, efetivamente, foi um local, um ponto de partida, um ponto de estudo, de preparação das nossas viagens, dos descobrimentos, tanto com o nosso infante Dom Henrique. Depois, subimos para Troia, conforme vos disse há bocado, com passagem em Vila Longa de Fonte, Ilha de Pessegueiro, Porto Covo, a Comporta, Península de Troia, passámos de Ferryboat para Setúbal, portanto, Serra da Rábida, portanto, tudo isto aqui, também uma paragem em Aveiro. Aveiro para vocês é no vosso quintal, não é? Aveiro é no vosso quintal. Mas para quem não tem um quintal destes, quando vimos a Aveiro, é obrigatório andarmos naqueles barquinhos, beber os ovos moles, depois eles por cima abrem os champanhes para a gente beber no barquinho. Pronto, enfim, é muito bonito. Figueira da Foz também. Pronto, e depois lá continuamos a nossa viagem até casa para um merecido descanso com o coração cheio. Agora, temos aqui... Foram mesmo à Ilha de Pessegueiro? Não, a Ilha de Pessegueiro existe, acho que existe. Ou pelo menos existia, não sei como é que está agora. Estive lá nos anos 80. Pronto. E falávamos que existia lá um senhor que tinha um barquinho e quando o mar proporcionava, que ele levava as pessoas à Ilha de Pessegueiro, estavam lá uma hora ou duas e depois trazia-as. Nós não fizemos isso, pronto, também já era um sítio que conhecíamos, portanto, foi só mesmo de passagem, portanto, não valia a pena. Mas não sei se ainda existe esse senhor, ou se então até já está a ser explorado de outra forma, o que também acho que teria todo o interesse, a minha opinião pessoal. Portanto, o que é que podemos reter aqui desta viagem? Fizemos um contorno total de Portugal, de moto, foi uma aventura gratificante. Estamos a falar, foram cerca de 2.000 quilómetros. A região norte com Espanha divide-se em duas grandes zonas geográficas, que é o Alto Minho e o Noroeste, a forma mais abrangente a Raia Transmontana, portanto a zona de Trás-Montes. Depois temos a Raia Este, ou seja, toda a parte fronteiriça de norte a sul ou sul a norte junto à Espanha. Portanto, onde aqui efetivamente temos estradas e zonas de passagem bastante desafiadoras, algumas pela monotonia que nos traz, porque são retas e imensas, e em que a paisagem, em junho, quando nós fizemos, era aquela a cor da palha, não é?
terem plantado os cereais, aquela zona, e os celeiros, não é? Aquelas... Mas é uma zona muito engraçada. Se forem de moto, aconselho-vos a levar, a testar bem a moto, e se o depósito não for assim generoso em termos de quantidade de combustível, levem um jeito, quer dizer, com 5 litros, podem precisar. Eu cheguei a Vila Real Santo António e no marcador da moto, para terem uma ideia, dizia que tinha gasolina para menos 15. Que eu fiquei assim um bocadinho complicado, barulhou-me um bocado de certo, não é? O combustível vai e vai dando, digamos, a autonomia. E eu já estava com uma autonomia negativa. Já estava a 3 quilómetros. Já estava a 3 quilómetros lá à nota, quer dizer. Mas eu sei o que é que aconteceu, porque vai contabilizando os quilómetros, não é? E vai fazendo a média do consumo anterior. E como havia zonas em que não se vai lá para legitimamente a descer e deixava a coisa colar, aquilo contabilizava quilómetros e não contabilizava o combustível corretamente. Depois temos a costa algarvia, portanto, que vai desde a Foz do Rio Guadiana, portanto, até a Sagres. Temos a diversidade das paisagens e das praias e de tudo aquilo que caracteriza o nosso Algarve. A costa atlântica também, Vicentina, também é uma coisa que é a costa, digamos, alentejana. Efetivamente, também é muito bonito de fazer. Tem estradas também muito agradáveis, boas, e que se pode voar perfeitamente à vontade, sem qualquer tipo de problema. Já agora, só também, há uma serra, não sei se é da Foia, agora não lembro, que tem uma vista espetacular, porque vê-se o Atlântico do Oeste e vê-se o Atlântico Mediterrâneo. Sim, E tem exatamente, uma amplitude bastante grande. Eu acho que tem uma fotografia dessa zona. Acho que já vamos passar essa parte. Depois temos então a costa atlântica mais para cima, que é conhecida como a Costa de Prata, as dunas e os pinhais centenários. É uma costa, portanto, de gigantes e de penhascos, porque tem efetivamente alguns penhascos, algumas falésias bastante acentuadas. Portanto, e depois temos a tal estrada atlântica, que efetivamente é uma coisa que rasga o pinhal paralelamente ao mar, que liga praias isoladas, desde as Caldas da Rainha quase até à Beira. É fantástico esta estrada para fazer e fica ali. Não tem portagens nem nada, é sempre andar. Essa para a autocaravana, se calhar não dá, não é? Dá. Estreitinha, dá? Não, dá, esta dá. Dá, sim, senhor. Aliás, passa por uma zona, se for de norte para sul, ou de sul para norte, portanto, se for de sul para norte é depois da Figueira da Foz, se for de norte para sul é antes da Figueira da Foz, que é uma zona que se chama Enforca-Queiros. Já lá passou? Mas agora é totalmente. Agora está diferente. Já passou agora recentemente? Sim. Fantástico. Já conhecia antes, não bebia nem. E agora, mas é fantástico. Antes dava pico. Antes dava pico. era diferente. A vista continua. A vista continua. E a estrada acho que está muito bem conseguida. Aquelas curvas largas, aquelas subidas, está muito bem conseguida. Portanto, se tiverem, é só continuarem para norte, que é da estrada que eu estou a falar, da estrada da floresta, está bem? Portanto, isto aqui, nós temos um nome que é Black Rebel, porque, portanto, eu como a Amélia gostamos de preto e muitos amigos nossos, por nós sermos assim um bocadinho irreverentes de vez em quando, ou sermos um bocadinho, gostamos de boa disposição, gostamos de estar bem, gostamos que as pessoas estejam connosco, estamos bem. Então, havia muita gente que nos chamava rebeldes. Então, nós apanhámos, até fica giro, Black, gostamos de preto, e Rebel. Esta foi a única moto que nós tivemos de cor sem ser preta. Todas as outras são pretas, está bem? Portanto, para vos dar nota disso. Portanto, isto aqui foi a nossa moto em casa, antes de arrancarmos, no dia que arrancámos, às 4h30 da manhã. Okay? Eu já vou falar também um bocadinho disso. Depois há algumas fotos só, portanto eu vou passando aqui algumas fotos que fomos tirando, efetivamente, porque cá está o ponto zero da Nacional 2 em Chaves, portanto, algumas coisas mais, ok? Isto aqui é no Castelo de Miranda do Douro, isto aqui é no alojamento local, ali na zona de Porto Alegre, perto do como é que se chama? Qualquer coisa do Crasto.
Crato, exatamente. Eu mostrei o crato, não é? Eu mostrei. Que agora está convertido numa pousada, não é? Exatamente. É sempre bom ter pessoas que também gostam. Portanto, como veem, gostamos de ter a nossa Esther e as outras meninas à nossa porta, ou o mais próximo possível, porque estamos a falar de veículos que não são propriamente baratos, portanto, e a vida custa a todos, e temos que ter algum cuidado com isso. Lá está, aproveitamos a piscininha, andamos, estradas assim sem fim na zona do Alentejo, que é uma coisa fantástica. Lá está a moto, Alqueva, cá está uma piscininha de água quente, esta é a Albufeira de água quente. Isto vem em Albufeira também. Esta zona aqui da Albufeira é uma zona que sempre que vamos à Albufeira e vamos de moto, vou sempre tirar uma fotografia com a moto que levo para a Albufeira. Portanto, temos que subir o passeio para tirar a moto, para tirar a foto aqui, mas faz parte, é aquela coisa que nós gostamos. Depois, isto aqui é a Alqueva, portanto, isto aqui são outras estradas. Aqui é ferryboat, lá estou eu ali embaixo, a Mela cá em cima. Isto aqui acho que é Nazaré, exatamente. Estradas Sagres. Isto aparece muito na zona do Alentejo, este tipo de veículos, que são sempre muito giros de ver também, puxado por cavalos, chamadas carroças, não é? São sempre. Isto aqui é onde fazem aquele festival do Sudoeste, não sei das quantas. Passámos ao lado e tirámos. Nem parámos, a Mel é que tira as fotografias também, do gato branco. Ela é que é fotógrafa de serviço. Mas não tiramos fotografias para nenhuma marca especial, é mesmo com o telemóvel. Já pensámos em comprar uma maquineta, mas fazer mais uma coisa, mais o quê? Vamos juntar. Aqui, isto aqui é lá embaixo em Albufeira, se não estou em erro, isto aqui é Nazaré também, isto é Setúbal. Quando não fica à nossa porta, ficamos num hotel, fica dentro da garagem do hotel. Faz parte, não é? Lá estamos nós na aguinha quentinha em plena Albufeira, com um calor desgraçado e com água quentinha, maravilha, não é? Também. Aqui é na Ponta de Sagres. Esta fotografia aqui era aquela que estávamos a falar há um bocadinho, mas não dava para abrir aqui, mas, portanto, tem zonas fantásticas. Isto aqui, se não estou em erro, é Guadiana, do lado de Espanha. Isto aqui já não é, isto aqui é Guadiana mais para baixo, mas do lado de Portugal. Isto aqui também é uma estrada, portanto, nós andamos sempre assim, por estradas deste género. Aqui estamos nós também. Isto aqui é em Setúbal, na praia de Setúbal. Isto aqui é Douro. Isto aqui é moto, a gente tem sempre, quando publica nos Facebooks e Instagrams, temos o cuidado de tapar as matrículas. Então, às vezes está, muitas vezes não está. Isto aqui é a Albufeira. Isto aqui é, portanto, na caminho de Troia. Portanto, na linha de Troia. Isto aqui, cá está. Isto é Sevide. Esta estatuazinha. Cá está a estátua. Isto aqui é Valença. Isto aqui é no Miradouro, também perto de Miranda do Douro. Isto aqui é Esposende. Isto é Esposende, está assim meio baralhado. Isto aqui é na zona de Espinho. Viana do Castelo. Aveiro, não é? Aveiro, e fizemos uma pergunta. Aveiro, pronto, somos nós a fazer caretas e normalmente depois chegamos a casa, tiramos assim as coisas todas e vamos assim dar uma mangueirada na moto, porque normalmente as motas vêm cheias de mosquitos basicamente da frente, apesar de mandarmos rápido, mas principalmente na zona do Alentejo não são mosquitos, são aviões quase, que eles podem aparecer e bem, bater assim um bocado de lá. É um bocado complicado. Portanto, em termos práticos da nossa viagem, isto são as redes sociais onde nós estamos, o Facebook particular ao Black Rebel e o Instagram também particular ao Black Rebel.
Depois, agora, se me permite, então, e também para não ser muito maçudo, também iria aqui também falar aqui aquilo que nós achamos, que é, para os motociclistas, por vezes o destino é secundário. Okay? O que importa, muitas das vezes, é mesmo a viagem. Não é? Portanto, é a viagem, as sensações que ela proporciona. Nós, de moto, isto é o que nós sentimos. Não quer dizer que é o que as pessoas possam sentir, ou quem tem receio de andar de moto, ou não gosta de andar de moto, que não possa sentir isto. Mas nós, de moto, achamos que não nos isolamos do ambiente. O que é que nós queremos dizer com isto? Portanto, que temos um envolvimento físico e sensorial total, sentimos a mudança de temperatura, sentimos os cheiros, sentimos o vento, sentimos a chuva, sentimos o frio, sentimos a neve, sentimos, felizmente já senti assim essas coisas todas. E para nós é uma forma de fazer parte da paisagem, ou seja, estamos integrantes, fazemos parte da paisagem, não estamos atrás de algo que nos proteja de um vidro, de um carro, por exemplo. Portanto, para nós é assim que vemos as viagens de moto. Portanto, depois temos a questão da agilidade, que nos permite explorar algumas estradas mais secundárias, caminhos e sítios mais remotos, muitas das vezes não são acessíveis a outro tipo de veículos. Portanto, a mobilidade e decidir o rumo a qualquer momento reforça o sentimento de autonomia. Ou seja, não nos apetece ficar aqui, ficamos ali, se não nos apetece, não é? Salvo situações que eu também já vou falar um bocadinho sobre isso. Portanto, muitas das vezes, a viagem é uma terapia. É sempre uma terapia viajar. As pessoas que gostam de viajar, seja de que forma for, nem que seja de comboio, eu adoro comboios. Também, eu gosto de, graças a Deus. Portanto, a viagem é uma terapia. Existem inclusivamente estudos que dizem que ao conduzir uma moto, reduzimos os níveis de stress e aumentamos o foco, bem como a agilidade cognitiva que funciona como uma meditação ativa. Eu posso falar do meu caso em particular. Já conduzo moto há bastantes anos, mas faço coisas, por exemplo, eu se for ao lado da Amélia, ela vai conduzir o carro, eu se for ao lado dela, ela não faz coisas que eu faço, a conduzir o carro. A gente vai de carro, dá o pista, olha para o espelho, para a esquerda, não vê ninguém e viramos para a esquerda. Eu de moto não posso dar o pisca e olhar para o espelho. Eu tenho que dar o pisca, tenho que olhar para o espelho e tenho que virar a cabeça, para ver se tenho alguém atrás. Porque é na defesa que nós nos protegemos. Não é confiar nos outros, mas também não podemos confiar. Temos que ter a certeza que efetivamente não vem ninguém. E mesmo assim pode falhar. E eu mesmo a conduzir, portanto, a Amélia dá o pisca, não vem ninguém e vira para a esquerda. Eu de cá, a conduzir, dou o pisca, olho para o espelho e faço assim. Já está de tal maneira entranhado nos meus hábitos que eu mesmo andar de carro faço isto. Portanto, e isto ganha-se efetivamente a andar de moto. Eu estou crente que se muita gente fizesse, não para andar de moto, mas fizesse uma formação, que há formações teóricas e práticas, mas pelo menos teórica, do que é andar de moto quando sentava num carro e a ver as coisas com outra perspectiva. Há muita gente que não liga, os azares acontecem, nós sabemos disso, as coisas podem acontecer de um momento para o outro e basta uma distração. Por isso é que eu não entendo, ou costumo a perceber muito a velocidade das motas. Houve alguém que me disse uma vez que, e uma pessoa já com uma idadezinha avançada, todos aqueles que olham para uma moto como sendo um brinquedo, uma coisa de diversão, não vai correr. Temos que olhar para uma moto, e estamos a falar de motos, como um veículo que anda na estrada. É isso que temos que olhar. E temos que perceber que nós estamos sentados numa moto, temos um motor, temos um depósito de combustível, temos uma bomba no meio das pernas, não é? E que a coisa se correr mal, se nós cairmos, o nosso corpo é capaz de choques. Portanto, equipamento, primordial, essas coisas todas que também já vou falar. Portanto, viajar de moto também facilita a interação social. Existe uma fraternidade natural entre os motociclistas que facilita a criação de novas amizades e troca de experiências. Eu, quando estou a falar disto, estou-me a referir a pessoas que são motares. Há uma diferença entre
os motards, aquilo que na gíria nós chamamos de motoqueiros. Sem querer entrar, não querer desmerecer ninguém, mas a cultura de andar de moto, de motar, é completamente a cultura de ser motoqueiro. O motoqueiro é aquilo que a gente vê, que vai e que bebe umas cervejas e depois já vem os S, mas já não é de moto, já não é de equilíbrio, já é de outras coisas. Eu, por exemplo, nunca fui a Faro, à concentração de Faro. Porquê? Acho que a gente é mais. E vão-se cometer excessos, mesmo sem querer. Então não vou. É uma opção. E vai. Também nunca fui. É assim, já fui a concentrações, por exemplo, vou agora em junho, que é este ano a concentração não chama concentração, chama-se o Rally da Adelaide, europeu, em Cascais, este ano. Portanto, e vem, da última vez foi em Cascais, que foi há 7 anos, se eu estou em erro, em Cascais estavam cerca de 40 mil motas, vindas de todo o lado do mundo, ok? Há pessoas que podem, que despacham a moto dos Estados Unidos lá, e chegam de avião e depois pegam a moto para dar ali a dar umas voltinhas. É mesmo assim. Mas é um conceito diferente. Mas não se vê estes exageros, estas coisas. Vê-se... É diferente. Uma coisa é ter ego, outra coisa é ter responsabilidade. Exatamente. Pronto. E nós temos de ter responsabilidade em tudo aquilo que fazemos e temos de ter responsabilidade também a andar de moto. Portanto, viajar de moto facilita porque efetivamente a gente vai conhecendo muita gente, vai fazendo muita coisa e as coisas vão acontecendo. Aqui atrasado fomos fazer uma viagem nos moldes ligeiramente diferentes. Fomos fazer uma viagem nos fomos de avião. Fomos fazer a Madeira. Da mesma forma que fizemos Portugal, fomos fazer a Madeira. Foi há 2 meses e meio. E fomos de avião, equipados. Há uma mochila pequena, eu também com uma mochilazita, aluguei moto lá, fomos de avião, saímos do avião e há moto no aeroporto. E está na moto. E fizemos a Madeira de moto. Portanto, o que importa é ir. O que importa é fazer. O que importa é conhecer. E depois, é assim, na Madeira, algum dia eu estava à espera que aparecesse alguém e dissesse assim: olha, desculpa, tu não és o Orlando. Eu disse: sou. Porquê? Porque vê nas redes sociais e vão ver. Portanto, e depois as pessoas convidaram-nos logo para ir lá a uma série de motoclube deles e não sei o quê. Pronto. Digamos que a tal, as novas amizades, a troca de experiência. É importante para minimizar riscos de moto e não querendo alongar. Como nós fazemos as viagens? Portanto, no início, não sei se se lembram, temos a ideia, ou pelo menos pensamos fazer daquela forma, vemos os trajetos, vemos como é que vamos fazer. Há viagens que fazemos em que marcamos logo, digamos, o sítio onde vamos pernoitar, quando são viagens seguidas, portanto, de vários dias, marcamos logo e temos outras viagens pela quantidade de quilómetros que fazemos, que marco só as 2, 3 primeiras noites e a partir daí não marco nada. Mas o que é que fazemos? Fazemos um trabalho de casa que é, portanto, nós vamos estar aqui e daqui vamos para ali. Ok. Daqui a ali são 500 quilómetros, vamos supor. Vamos ver hotéis aqui nesta zona. E fazemos uma listagem de hotéis com os links, copio os links e ponho no telemóvel, ponho lá o nome da terrinha e 3 ou 4 hotéis que vimos e que achámos engraçados. Mas vamos ver até à frente mais 50 ou 100 km e fazemos a mesma coisa. Porquê? Porque nós vamos por ali fora e até chegamos à hora prevista e tranquilo, não há problema nenhum. Mas até chegamos mais cedo e viramos um pouco e dizemos assim: olha, nós até podemos ficar aqui, mas porquê é que não estamos em condições para fazer mais 50 ou 100 km? Estamos, então vamos embora. Mas já sei, já tenho os contactos de onde quero ficar também. Portanto, e fazemos assim, e vamos agilizando maior quantidade ou menor quantidade de quilómetros conforme o nosso estado de espírito e o cansaço. Mesmo assim, o saco caminha tenda não anda na bagaagem? Não percebo. O saco caminha tenda não anda na bagaagem? Não fazemos isso. Não fazemos isso, não é por mim, é só por opção. É por opção mesmo. Pronto. Eu já fiz campismo,
pronto, mas a Amélia não está muito bem virada também, e em meio da verdade depois era mais uma tenda, pronto, enfim, e depois já sabem como é que não está a senhores, não que sabem que eu não sou mentiroso, mas é assim, vamos fazer mal, peguem as t-shirts de verão, as calças que levo, mais umas calcitas, as botas de moda dá para tudo, e só os giros de dedo, não é? Umas baianas, e um calção de banho, e um blusão de moda, e está feito, há coisa, cuecas e meias, e está feito. Ou seja, cabe uma mãozinha pequenina. Quando eu vou ver, é que é uma cheia de roupa daqui até ali, ainda vai levar isso? Não sei. Não sei. Mas vamos, depois a gente lá condiciona as coisas e a coisa vai. Portanto, esta é a parte da programação, como fazemos as nossas viagens. Temos uma situação peculiar que gostamos de fazer e que às vezes até nos perguntam como é que vocês conseguem fazer tantos quilómetros em tão pouco tempo? Em 4 ou 5 ou 7 dias, como foi este caso? É muito fácil. A que horas é que gostas de deitar? Eu vou passear de moto, estou a comer, depois bebo uma cervejinha, não sei o quê, vou para a cama meia-noite, 1 da manhã. E aquelas também? Para as 9h30, 10 horas. Pronto. Nós fazemos ao contrário. Nós levantamos 6h30, 7 horas, tomamos o pequeno almoço, às 8 horas ou 7h30, ou mais tardar, estamos a arrancar. Andamos de manhã, até a hora do almoço, ou prolongamos mais um bocadinho, até à 1h30, 2h30. Chegamos ao local que eventualmente já marcamos, ok? Ou se não marcarmos, se nos apetecer ficar ali, é só escolher. Se nos apetecer andar mais um bocadinho, andamos mais um bocadinho, e o que é que vamos fazer? Comemos qualquer coisa, vamos para o local que escolhemos, tiramos a roupinha, escolho sempre com piscina, e então temos a tarde toda a apanhar solinhos, a dar uns mergulhos na piscina, à noite, 7 horas, 7h30, estamos a jantar, e lá para as 10 horas vamos para a caminha. Nós vamos para viajar. Certo? Não vamos para Cuba. Aliás, vamos os dois. Vamos para a caminha mais cedo e levantamos mais cedo. E conseguimos, desta forma, viajar de manhã e temos a tarde quase toda por nossa conta para fazermos aquilo que nós fizemos. Para visitar coisas, para visitar monumentos, para ficar esticadinho na esteira, apanhar solinho, para dar um mergulho na piscina, e é uma forma de fazer férias com viagens de moto que descontraímos e também descansamos. Portanto, as nossas viagens, chegamos a casa e já conhecemos, íamos outra vez, não é? E queríamos já a seguir. Portanto, isto é como nós fazemos as nossas viagens. Temos aqui uma parte muito importante para quem tem moto, que é a importância do seguro da moto. As seguros de moto, as seguradoras são um bocadinho contentes em fazer seguro de moto contra todos os riscos, mas há uma ou duas companhias, a General, por exemplo, que passa publicidade, faz seguro de motos contra todos os riscos. Logicamente que 20% é sempre à nossa conta, portanto eles só cobrem o resto, mas mesmo assim já não é mal. Sempre que viajamos e fazemos viagens mais longas, pelo menos 2 dias a partir daí, fazemos também sempre um seguro paralelo, um seguro basicamente que cobre despesas hospitalares, que cobre esse tipo de situações. Portanto, que é o seguro que fazemos. Também há 2 ou 3 companhias que fazem esse seguro. Não vale a pena estar a falar em nomes, se vocês forem à internet e veem, porque pronto, é mesmo assim. E que são seguros relativamente baratos. E posso dizer que faço para mim e para a Amélia um seguro para aí o ano passado. Nós, o ano passado, fizemos 2 semanas, fizemos 7.000 km, fizemos a viagem à Europa. Portugal, Espanha, França, Suíça, Liechtenstein, Áustria, Itália, o Mediterrâneo todo, depois atravessámos os Pirineus todos e acabamos para casa. Para 2 semanas, seguro para mim e para ela, com 1 milhão por cada um de despesas médicas, porque no estrangeiro a gente não sabe se precisar, e pagámos 100 e qualquer coisa euros. Portanto, como podem ver, não é assim nada do outro mundo. E para quem faz viagens, ter um seguro de saúde adicional é muito importante, está bem? Portanto, eu acho que isso é importante. Como andar de moto à chuva, porque nós, quando saímos de moto, na nossa zona pode estar um tempo maravilhoso, e chegamos aqui a esta zona, ou mais para dentro, ou seja, para onde for, e já está a ter chuva, e apanhamos chuva.
Portanto, há coisas que na nossa moto nunca saem da moto, que é umas calças impermeáveis e um casaquito impermeável para vestir em cima. Os cuidados em ter de moto, se nós com o piso seco temos que andar relativamente devagar, com todos os cuidados, quando está a chover então, meus amigos, se normalmente vão a 100, passa-me a 60. E nas curvas, se as fazem a 80, vão fazê-las a 40. É mesmo assim, em termos reais, pese embora, dependendo da altura da época das chuvas, estradas mais ou menos lavadas, é como um carro. Não é? A aderência pode modificar, só que são 2 rodas, um carro são 4. É a ligeira diferença, portanto, temos que andar de moto preparados, digamos, para o mau tempo. Como mitigar efeitos do vento em 2 rodas? Se calhar nunca ninguém se lembrou disto. Ou melhor, nunca ninguém se lembrou. Quem não anda de moto não sabe, e às vezes há pessoas que andam de moto, mas pensam de baixo. Se o vento está de lado, está a favor, está a não é? Exatamente. Porquê? Porque o vento lateral, acima de tudo, o vento lateral é um problema. Já tive situações em que uma pessoa vai sentar na moto e vai assim, certo? Eu já tive situações em que aquilo abana tudo e situações que se o vento não estava do lado esquerdo, eu tenho que ir assim com a moto, para ir a direito. Ok? Porque o vento é forte. Portanto, temos que ter cuidado com os ventos. Se for o vento por trás, também temos que ter cuidado, porque empurramos para a frente. Pá, se for de frente, é uma tarefa que a gente leva no pescoço. Pese embora as motos também tenham alguma proteção, mas não é de todo muito agradável, com ventos muito fortes, anda-se mais devagar. A solução de andar de moto, sempre que há qualquer coisa que seja fora dos parâmetros normais, é andar mais devagar. Pronto. Não demoramos 2 horas, demoramos 3, temos que ganhar. Tínhamos amigos. Exatamente. Capacete. Uma das coisas muito importantes. Capacete. Temos capacetes abertos, não é? Okay? Depois temos capacetes modulares e aqueles que são integrais, todos fechados. Eu, pessoalmente, gosto dos modulares. Eu explico porque, pese embora tenha a consciência que os integrais acabam por ser mais seguros, têm mais resistência. Porquê? Porque a gente vai para aí fora, está calor. Passamos uma aldeia, um material, ou uma cidade, o limite é mais curto, a gente já vai com calor, levanta a parte modular e apanha um bocadinho de ar na cara e não há problema. Se for um integral, não dá para fazer isso. Os que são abertos é um problema. Por vários motivos. Em mosquitos, tem que andar com os óculos, que é para não levar com um mosquito no olho, e a coisa complica. Tem que se usar uma bandana para proteger a cara, para evitar até pedritas que salvam de carros e não sei o que é, para evitar. E depois tem um problema muito grande. Em caso de um acidente, num problema qualquer, aos meus amigos. É que nem o São Pedro vos salva. Não é? Porque o capacete aberto, se a gente vai, há 2 coisas que vão, se a gente vai ao chão, há 2 coisas que são as primeiras coisas a ir ao chão. São as mãos e é a cabeça. A cabeça é mais pesada e a gente, em desequilíbrio, a cabeça vai à frente do corpo. Portanto, luvas também é importante. O capacete, portanto, é uma questão de gosto pessoal. Há vários tipos, há várias marcas. Se puderem evitar os abertos, é apenas uma sugestão minha. Eu também tenho um capacete aberto em casa, mas para vocês terem a noção. E ele foi utilizado tantas vezes, que está a satisfazer por dentro. Está parado. Eu vou utilizar aquele capacete para ir ao desfile do Gentleman Riders, que é uma vez por ano, e utilizava aquele capacete que a gente veste assim há uns 20, 30, e vai de moto a uma velocidade, e que é, depois fazemos um multiculto, e aquilo depois reverte a favor de uma associação que é para a prevenção do cancro da próstata nos homens, e que é feito passeio na Europa toda no mesmo dia, nas cidades maiores de cada país. Portanto, o capacete é importante. Não foi agora, não. Foi há 2 semanas, não tem erro. Já agora, só uma pergunta. Cancro da próstata tem a ver também com a função, porque nas bicicletas fala-se disso, que é mais frequente. É diferente. Cada caso é um caso, é como tudo na vida. Eu, pessoalmente, sempre que troco de moto, há uma coisa que obrigatoriamente faço, sempre. Porque as motos vêm de origem e vêm equipadas, com os equipamentos que têm, umas mais, outras menos, não importa. Há uma coisa que eu faço sempre, que é tirar o banco que vem na moto e pôr um banco de conforto para mim e para a minha. Okay?
A primeira coisa que nós fazemos na moto, a alteração, é mudar o banco para ser mais confortável. A bicicleta é diferente, porque a bicicleta, o cilindro da bicicleta é uma coisa estreitinha, não é? Portanto, que a gente vai ali sentada quase em cima de um tubo, que é mesmo assim, não é ali com uma coisinha no meio. Uma moto não. Tanto esta moto, que fizemos isto, como a moto que tem hoje, a gente senta ali no rabiote e está-nos sozinho, quer dizer. Aliás, há motas que têm bancos aquecidos e arrefecidos. Portanto, para verem o conforto. Depois, regras para andar de moto em grupo. É importante quando há muita gente, quando há grupos que fazem, há várias formas de andar de moto, não é tudo ao ponto e para a frente, não. Há regras e há que manter a distância, evitar sempre filas únicas, salvo em situações muito especiais. Andar de lado a lado também não é muito conveniente, aquilo que nós chamamos de andar em espinha, um aqui, outro aqui, depois outro aqui, depois outro aqui. Para quê? Para se houver algum problema, para dar tempo de trabalho e desviar. Se formos a par, já a coisa pode complicar. Se for em fila, muito apertados, também a coisa também pode complicar. E depois o equipamento para andar de moto. O equipamento para andar de moto. Pá, andas de sapatilhas de moto? Não. Boa. Equipamento para andar de moto. De preferência, uma bota ou sapatilhas próprias chegar, que sejam ligeiramente acima do tornozelo para proteger, digamos, o tornozelo. É uma das coisas que também se fratura com muita facilidade. Andar de moto. Calças, de preferência, calças que sejam mais resistentes e com proteção dos joelhos. Está bem? Agora também há umas que são de guerra, as tecidas de guerra, tem uma proteçãozinha nos joelhos, tem também aqui no rabiote, se a pessoa cair de lado, para não estragar muito o rabiote. Depois, t-shirt, mas um casaco por cima. Quando eu digo um casaco, se for de inverno, um casaco com 3 camadas, um casaco que seja resistente à chuva, que tenha uma camada para o frio e que tenha uma camada impermeável também por dentro para a água não entrar. Portanto, o equipamento é muito importante, tanto no inverno como no verão. Eu costumo dizer que não há mau tempo para andar de moto. Nem mau, nem bom. Às vezes há mau equipamento, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Num dia de hoje, se eu viesse do Porto até aqui de manga curta, chegava aqui com os braços a assar, não é? E sujeita a espatifar-me todo. Se viesse um casaco quente, até deitava o fogo pelas orelhas, não é? Portanto, o que é que tem de escolher? Um casaco que é para tirar o fogo e fica a parte de proteção, fica com proteções, fica com tudo. Portanto, basicamente, é um bocado por aí. Termino a minha apresentação numa Monkey. Fomos à Expo Nord. Estas motas são aquelas fininhas da Honda, são aquelas que chamam-se a Monkey. É uma moto engraçada. Portanto, e como nós dizemos, e aliás temos ride safe, ou seja, conduzam com cuidado e andem com calma. Muito obrigado pela vossa presença. Para os que estão lá em casa também, muito obrigado. Ou seja, também temos que interagir com os que estão lá em casa.